começando e você que nos acompanha de casa sabe que toda semana eu trago assuntos diferentes para você. E hoje estou recebendo a doutora Cristina Rodrigues. Ela é a idealizadora de uma clínica que funciona dentro de um shopping center. Isso mesmo, dentro de um shopping, um novo conceito. Obrigada, viu, doutora Cristina, pela sua presença aqui no programa Maravilha de Mulher. Obrigada a você pelo convite, Aurora. É um prazer poder estar aqui falando um pouquinho da minha paixão, né? Eu que já conheço a doutora há alguns anos, acho que uns 9 anos, né, doutora? Ai, não espalhem. Não espalhe, não, uns 9 anos, aí, já uns 9 anos já, né? E eu fiquei encantada com o seu projeto, que nasceu aí, né, ao Dr. Rai, né? Sim, é mais do que uma clínica odontológica, né? Você falou 9 anos, em 9 anos quanta coisa muda, né? E eu amadureci muito pessoalmente e profissionalmente nesse período. Fui viajar, vivenciei ambientes de saúde em São Paulo, no Canadá, na China, a minha própria experiência, né, até aquele momento, e transitando não só em clínicas odontológicas, mas eu fui para o corpo discente de faculdade, eu fui em ambientes de startups, não só da área odontológica, mas da área de saúde como um todo. E o suco de tudo isso me trouxe um chamado de que é mais do que uma clínica odontológica, né? Isso sempre teve muito forte em mim, que a gente não trata só dente, a gente trata a gente. Então, como transformar isso numa experiência diferente para o paciente? Gente, eu amei essa frase. A gente não trata só dente, a gente trata gente. Exatamente. É a primeira vez que eu escuto. Pois é, olha, não é surpreendente? 2021, você falar uma coisa dessa, assim, que é algo que, a rigor, é o começo de tudo, né? A gente tem que lembrar disso. E essa é uma referência que muitas pessoas vivem. Então, tem um trauma. O dentista é uma coisa ruim, o dentista dói, é caro, ele não remete a algo bom. E é esse mindset que nós nos propusemos a quebrar. Gente, que maravilha. Realmente, eu fiquei, né, como eu já disse pra doutora, e eu vou falar aqui na TV, 5 anos sem cuidar dos meus... Puxei a direita e a esquerda. Sem cuidar dos meus dentes. E isso é uma característica da população como um todo, né? Sim, até porque eu digo, a boca é um lugar muito íntimo. Você fica totalmente exposto. Você tá numa cadeira que não é confortável, você abre a boca e aí, né? Então, eu falo, essa é a última coisa que a gente faz. Então, na Odonto Rai, antes de você sentar na cadeira, a gente vai conversar, eu vou ouvir sua história, eu vou entender o que te levou até ali, porque a gente ainda tem no Brasil, mais de 90% da população vai no dentista quando dói ou quebra, né? Não temos a cultura de cuidar da saúde, a gente ainda cuida da doença. E tudo bem, né? Eu falo, o importante é que você chegou. E temos toda uma estrutura, a gente faz todos os tipos de procedimento para resolver o seu problema, mas mais do que isso, vamos entender o porquê que quebrou. Eu tenho uma ausência de um lado, os meus dentes são tortos, então eu mastigo mais desse lado do que desse. Independente disso, a gente arruma o que quebrou, vê o que está causando aquela condição, adequa a sua estrutura para que você possa distribuir a mastigação de uma maneira correta, e a partir daquele momento, aí sim você vai vir uma vez por ano para fazer uma manutenção, e aí a gente vai lembrar você, falar assim, olha, Aurora, já está na hora da sua limpeza, e você vai num shopping, você vai passear, você vai com a sua família, o marido pode ficar lá fazendo as compras ou só tomando um café enquanto você passa no procedimento e passando por uma experiência muito melhor, realmente. Gente, é assim, inovadora essa ideia, né? Só que pra gente entender como a doutora chegou a essa idealização, vamos entender quem é a Cristina? É de São José dos Campos? Eu cresci em São Paulo, e quando eu fui fazer faculdade, eu fiz USP Bauru,
Era algo que eu nunca tinha me imaginado fazer em faculdade em São Paulo, que é muita gente, é metrô, é trânsito. E foi uma experiência maravilhosa. Só que quando eu me formei, e aí? Tem que começar em algum lugar. São Paulo é a selva de pedras, né? Sim. O pessoal fala. O interior era muito dentista na cidade já, não fazia sentido eu continuar lá. E eu tinha uma irmã que morava aqui em São José já. Ela falou, vem pra cá, se der certo você continua ou não. Graças a Deus São José deu certo. Isso faz quanto tempo que você chegou em São José? Isso Pela primeira vez, né? Pela primeira vez, vai fazer 13 anos. E no segundo ano que eu tava aqui, eu tive uma proposta de trabalhar no Paraná. Falei, eu vou, né? Sou jovem, se não der certo ainda dá pra continuar. E foi uma experiência fantástica, foi em Apucarana. Trabalhava fazendo canal, por 60 horas na semana fazendo canal, vi tudo que pode imaginar. E era uma clínica popular, mais ou menos, então era um tipo de perfil, um tipo de atendimento, né? A mochilinha já foi sendo carregada de uma maneira. E toda essa vivência foi construindo já, tudo, né? Foi esse suco que né, se transformou hoje no Odonto-Rai. Eu falo hoje, assim, tudo que você estiver vivendo, agradeça, mergulhe, viva na intensidade, porque em algum momento todas as peças se encaixam, né? Então, eu sempre acreditei muito nisso e vivi isso. Naquele momento era o melhor lugar para eu estar e eu me dediquei, me doei. Só que a minha mãe adoeceu, ela estava morando aqui em São Paulo, eu já estava quase um ano lá. Eu falei, bom, dinheiro eu sempre vou poder correr atrás, mas nesse momento eu preciso estar perto da família. E aí eu voltei para São José, que aí foi quando a gente se conheceu. Foi. Que aí eu comecei a trabalhar numa clínica aqui, tive a oportunidade de me tornar sócia dessa clínica com pouco tempo de trabalho. E a odontologia, ela é uma profissão linda, que a faculdade, ela ainda é uma faculdade muito técnica. Então, é isso que você falou, né? Você nunca ouviu isso de gente, porque a gente aprende a fazer uma restauração, a tirar um dente, a gente não aprende a gestão, a administrar pessoas, a ter um relacionamento mais humano. Acho que até pelo fato do conteúdo, né? O conteúdo é muito extenso. Sim. E se fosse entrar gestão, administração, ia ter que aumentar o número de anos da faculdade, né? É muita pressão mesmo. E a responsabilidade, né? Porque a saúde, ela começa pela boca. Então, a gente tem que ter aquele cuidado mesmo. E aí, o que aconteceu? Quando eu me tornei sócia dessa clínica, ela me trouxe outros desafios. Essas gestão financeira, gestão de pessoas, eu estava acostumada a só atender. E aí eu fui buscar esse estudo. Então, fui fazer um MBA de gestão empresarial na FGV em São Paulo. Foi fantástico, porque eu era a única dentista, então eu entendi que não importa se você tem um restaurante, se você tem um escritório de advocacia, um estúdio de música, você tem uma empresa. O meu produto é a odontologia. Sim. Mas eu tenho que liderar pessoas, eu tenho que cuidar do caixa, eu tenho que cuidar do marketing. Vão ter pessoas que vão desenrolar, mas se eu sou a proprietária, se eu tô ali à frente, me propus estar ali, eu tenho que entender de tudo, né? Sim. E aí essa vivência foi maravilhosa, porque eu já tinha uma vivência prática na clínica, peguei uma teoria de conteúdo muito bom, e aí aquilo deslanchou. E eu tava com 30 anos, assim, 30 e pouquinhos. E qual era o desafio agora? Porque eu já tinha uma clínica bem sucedida, eu já tinha pacientes fidelizados, eu tinha um faturamento bacana. O desafio era ter outra. Eu tinha 2 sócios nessa clínica. E eles falaram, não, vamos montar outra. Mas eu, naquele espírito jovem e, né, conquistador, eu falei assim, poxa, mas é mais do mesmo. Sim. Aquilo não me tocou. Só ia multiplicar. Era, assim, uma relação financeira, será? Não sei, assim, aquilo não fez sentido pra mim. E aí eu falei, não é isso, mas e agora? Minha carreira tá aqui, eu só trabalhava lá. Mas quando a gente para e fala, não, espera aí, o que eu sou? Qual é a minha expertise? Sim. E eu estava no momento em que a odontologia estava sentindo o impacto da crise, isso era entre 2017 e 2018. Eu não estava sofrendo isso, a clínica ia bem. Sim. Então, eu tinha dentistas que trabalhavam cada dia da semana em um lugar. Sim. E falando pra mim, não, eu não tô me mantendo, eu não vou gostar, eu vou
vou começar a trabalhar com meu marido, eu vou vender marmita. Abandonar a profissão. Uma profissão que é tão linda, que tem a capacidade de mexer com a autoestima, com a confiança das pessoas, de devolver saúde, sorriso, né? Sim. Quem que é a gente sem sorrir? E aí eu falei, não, alguma coisa está errada, porque aqui vai bem. É gestão que está faltando para esses dentistas. Eu falei, não, achei o que eu vou fazer. Eu vou ensiná-los a fazer isso. Eu vou levantar a bandeira do empreendedorismo odontológico. Sim. O empreendedorismo, ele não é só você abrir o seu negócio, né? É você ter um comportamento empreendedor. Exato. Mesmo quando você trabalha para o outro. É para você ser proativo, é você cuidar da sua imagem, é você ter essa comunicação com o seu cliente. E aí, eu não sabia como eu ia fazer também. Me joguei de paraquedas, negociei a minha parte da clínica, montei um canal no YouTube, comecei a dar palestras, cursos. Era um momento em que não se falava em empreendedorismo, marketing para dentista. E comecei a desbravar esse campo, que era uma mata fechada. Naquela época tinham poucas pessoas falando. E aí a vida vai acontecendo, né, Aurora? Sim. Eu tava contando pra uma colega que aqui no interior eu falava, sou dentista. Eu trabalho com empreendedorismo odontológico. Hã? E em São Paulo era, você trabalha? Tipo, já vi um campo de oportunidades. Sim. E aí nesse momento eu fui para São Paulo. E aí em pouco tempo eu fui convidada para dar aula numa faculdade. Eu estava envolvida num ecossistema de inovação em saúde, que era a Health Nova, que trabalhava em diversas maneiras, com eventos, com educação e também com missões de inovação em saúde. E essas missões foram muito ricas, porque quando eu fui para o Canadá, por exemplo, a gente vai para um evento, mas nesse evento, a gente aproveita e vai conhecer hospitais, instituições, clínicas que estão se destacando por algum motivo e vai entender por que ela está se destacando, para onde que essa inovação está indo. E o nível das pessoas que vai para esse tipo de missão normalmente são pessoas que já são bem-sucedidas dentro da sua área. Então, da mesma maneira, a gente foi para Brasília, foi para China, foi para Florianópolis. Então, isso tudo enriqueceu, ampliou muito o meu campo de visão. Até que chegou o momento que eu percebi que... Estava pronta. Eu não sei se existe esse tá pronta, né? Mas foi um momento que eu falei assim, as vidas foi acontecendo mesmo de eu perceber que eu tinha bastante bagagem, eu estava trabalhando nos projetos de outras pessoas, mas eu ia até certo ponto. E tinham coisas que eu queria fazer que assim, não é desse jeito, eu sei um jeito melhor, mas eu não tinha um espaço para colocar. Sim. E aí, doutora, nós vamos para o intervalo. Vamos! No próximo bloco, nós vamos começar a falar, então, exatamente dessa bagagem, dessa clínica que nasceu aqui. E aí, quando em começou? São José dos Campos. Você não saia daí, acompanhe todo o nosso programa. Fique até o finalzinho, que nós já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a doutora Cristina Rodrigues, idealizadora de uma clínica odontológica, a Odonto High. Ela está contando toda essa experiência de vida dela, né, doutora? Sim. E aí, depois de muitas missões, resolveu voltar. Isso, aí tivemos essa oportunidade no Vale Sul Shopping, que dedicou um andar que chama Espaço Saúde, onde tem clínicas médicas, laboratórios, e a gente não pode falar de saúde e não falar da odontologia. Exatamente. Né? Então eu enxerguei ali um diferencial, porque eu posso e eu faço, né, oferecer um tratamento de qualidade integrado. Então a gente tem todas as especialidades na clínica, tem paciente que chega com uma questão cardíaca, a gente já fala com a clínica, olha, tem um médico aqui e tal, então isso agrega um valor, o paciente se sente acolhido. Sim. E permite que eu entregue a experiência que eu me propus, né, que é a gente ter a saúde integral. Esse paciente, ele, quando chega na clínica, já é o primeiro choque, né? Porque é um ambiente bonitinho, é o estilo boutique, porque estamos no shopping, mas
ele não tem um balcão, né? Que normalmente você vai no dentista e olha assim, a secretária tá olhando pra você. Não, a primeira coisa, a gente quebrou isso. É uma mesa na recepção. Então, senta aqui, vamos agendar, claro. E a partir desse momento, ele vai pro consultório, vai preencher um questionário que a gente não pergunta só qual o seu nome, seu telefone, a gente pergunta qual música que você gosta, qual cantor que você gosta, tem algum hobby, porque são coisas que isso me diz muito sobre você também, né? Assim, você não pratica esporte, você pratica, e a partir dali a gente bate um papo para ir pra cadeira, você já vai estar vendo o seu cantor preferido, o seu Netflix, você quebra aquele impacto do dentista. E aí segue-se a avaliação normal, né? A gente tem hoje um olhar bastante importante para isso. Essa campanha, esse mês todo a gente bateu muito nas teclas, né, da nossa rede social, da interligação. Às vezes tem pacientes que têm dor nos olhos, dor na coluna, uma dor crônica que ele vai tratando, vai no paliativo e você vai ver a origem dentária. É um mau posicionamento no dente, o encaixe da mordida que não está correto e vai trazendo todas essas consequências. Pensando na saúde como um todo, né, doutora? Isso, exatamente. Eu falo, né, a gente está de máscara, né? A pandemia está aí, mas a máscara vai cair. E esse é um momento em que também as pessoas ficaram muito em casa e às vezes negligenciaram a sua saúde, porque antes ela ia na festa, ela ia na balada, pelo menos naquele dia passava o fio dental. É verdade. Hoje não tem mais isso. E ao mesmo tempo também, elas deixaram de gastar com outras coisas. E aí, se olhando mais, né, porque parou toda aquela agitação, ela tá se olhando mais, tá numa reforma íntima, e ela cuida do cabelo, ela cuida da pele, mas espera aí, esses dentes não combinam comigo. Eu tenho a vontade de pôr uma lente de contato, de pôr um implante que às vezes eu perdi meus dentes, eu era muito jovem, não tinha ainda esse acesso como tem hoje. E ela chega na clínica e lá ela se sente acolhida. E eu acho que é super interessante a gente falar sobre isso, que você atende praticamente todos os procedimentos. Sim, com certeza. Nós temos um odontopediatra, então a criança ela está assistida, eu faço a parte da prótese, tem implantodontista, tem cirurgião, ele não fica igual às vezes o paciente de um convênio odontológico fica, né? Eu acho um faz o canal, o outro faz a cirurgia, não, ali tem todo esse olhar, eu faço parte da operação, então eu falo, é como se eu fosse o maestro. Então eu tô ali olhando todo a música do seu tratamento. Então eu converso com o dentista do aparelho, com o dentista do canal, para que você tenha começo, meio e fim e se sinta assistido enquanto isso está acontecendo, seguro, né? Sim, porque nós estamos falando de gente, né? Sim, exatamente. É uma única pessoa. E realmente fragmentar esses problemas, vamos dizer assim, é muito desafiador, né? Sim. Você vai num profissional, você relata toda a sua dificuldade para resolver aquele assunto. Aí resolve, ele te indica para um outro em outro lugar, daí você tem que começar tudo do zero. Você repete tudo, exato. Eu faço, né, a analogia como se você fosse construir uma casa. Como é que você vai pôr a janela antes de você construir o pilar, né? E o terreno não tá muito bom, então tem que ser integrado. E isso é uma coisa que com o crescente número de clínicas, né, São José, se você dá uma voltinha no centro, quantas clínicas tem? Se perdeu um pouco essa referência, porque apesar de ter todos os profissionais, nem sempre tem alguém que está olhando tudo de uma maneira consciente. Então eu quis trazer as vantagens, né, as facilidades que uma clínica tem de ter essa integração, mas com um ambiente de consultório, onde tem a pessoalidade, porque muitos pacientes realmente saem de clínica e vão para um consultório para ter essa pessoalidade. Então isso a gente consegue unir esses dois fatores na Odonto High. E a questão da estrutura também, que eu acho que o Vale Sul, de uma maneira geral, ele está incentivando isso, nessa coisa de cuidar da saúde, mas ter ali o entretenimento, você tá junto com a família, né? Tem a segurança, né? Tem um ambiente arejado. Exato. O estacionamento, né? Porque você vai numa clínica no centro, a gente estava até falando antes da gravação de algumas mudanças, né? Que a gente às vezes quer mudar de prédio, quer fazer mudanças de modo geral na nossa vida. E a primeira coisa que a gente analisa é se tem estacionamento, se é prático, né? Eu falo, né? Mesmo, sei lá, a gente tem um bairro comercial aqui em São José,
Você vai num prédio comercial, você estaciona, pega o ticket de estacionamento, dá o seu RG, sobe, aí vai numa salinha, aí demora, aí agora você tem que ir no outro prédio, porque o especialista está no outro prédio, aí você desce, faz a mesma coisa. Exato. Então, essa peregrinação, ela tem um custo, né? Pessoal e financeiro. E financeiro, exatamente. E estando ali no shopping, ele acaba sendo mais prazeroso, né? Eu me lembro que o dia que eu fui fazer até a minha avaliação, eu fiz um bumerangue filmando os meus pés e disse, adivinha onde estou indo? O que eu vim fazer no shopping? Ninguém imagina que é no dentista, Ninguém imagina que é no dentista, né? E o que é legal é que a gente desmistifica também, né? Porque pensa que é shopping, é caro, vai ser diferente. Não, ele chega lá e ele fala, olha só, que bacana que tá sendo o atendimento. E a criançada que gosta, né? Porque aí fala, não, se comporta direitinho que depois a gente vai lá no playground, a gente vai no McDonald's e por aí vai facilitando. Eu também tinha essas falas com meu filho, até que um dia a dentista falou pra mim assim, mãe, tem que ficar 2 horas sem comer. Agora, eu prometi, né? Então é melhor prometer o playground. É mais fácil. É mais fácil, né, doutora? E o nome, Odonto High? Olha, é uma pergunta que bastante gente faz. Eu gosto de deixar no imaginário. Porque o high, ele pode ser um monte de coisa. Primeiro que nós somos entusiastas por si só. Você chega lá, eu, a minha sócia, a doutora Yasmin, a gente fala que lá na clínica a gente não fala oi, a gente fala high. E o high, você ninguém fala high, né? Verdade. Então é high, mas também pode ser high de alta inovação, de high innovation, de high de tudo bem, tô aqui. Então não tem algo muito fechado. Eu gosto muito dessa sonoplastia de forçar a gente a abrir um sorriso para falar. E aí virou uma febre, né? Porque aí a gente tem vários produtos na clínica, por exemplo, o Baby High, o Mommy High. Aí o High, ele vai se encaixando em muitas coisas, assim. A gente foi muito feliz nessa escolha. Isso é muito legal. Esse nome é fantástico. Eu gostei desde o primeiro dia que eu vi. É um desafio escolher o nome, mas ele veio numa... Doutora, eu já usei aparelho há um tempo atrás, né? 9 anos atrás. E a minha dúvida, que é a dúvida de muita gente de casa, principalmente quando usa aparelho na adolescência, na vida adulta, do tipo, meus dentes saíram do lugar novamente. É normal isso acontecer? É muito normal, porque o mais difícil é ficar com o aparelho. Aí quando termina, o fixo, né? Que é quando a gente usa na adolescência. Aí tem que usar aquele móvel e aí ninguém mais quer usar. Ninguém mais. E realmente, se não tem o equilíbrio, existe uma tendência aos dentes se movimentarem, ainda mais se não tirou o siso, aí ele sai empurrando toda essa galera e principalmente esses dentes de baixo acabam encavalando. É um problema estético? Não, eu falo que a estética ela é consequência. Mas se você pensar que hoje a gente vai viver cada vez mais, você é super jovem, vai pelo menos uns 40, 50 anos você vai viver. Se você não corrige agora, ele só vai piorando. Aí vai sendo mais difícil você passar o fio dental, você passa a mastigar mais de um lado do que do outro. Sim, eu já percebo que a minha mastigação ela é mais na esquerda. Então, aí se você parar e olhar friamente assim no espelho, a sua musculatura de um lado é mais flácida, a outra é mais rígida. Então precisa trabalhar isso, porque isso é o que você tá vendo, mas internamente a nossa articulação, que é feita para trabalhar em conjunto, ela também está sendo trabalhada mais de um lado do que do outro. Aí começa a acontecer um desgaste. E aí isso geram outras consequências. Estalo, dificuldade na hora de abrir a boca. Então, para esses casos, a gente tem que tratar o alinhamento dentário. Só que hoje é bem menos sofrido. Isso que eu ia falar. Porque do que foi na infância. Como eu e olha que nem foi na infância, e foi lá na minha casa lá dos 30 anos. Mas como a gente sofre com aquele aparelho, né? Da borrachinha, o da borrachinha, né? Que aperta, fica dolorido. Sim. E aí quando você... engraçado que assim, eu não via necessidade de colocar aparelho nos meus dentes. Mas aí fui convencida, vai lá, vamos fazer. Quando colocou a linhinha, que eu tirei uma foto, que eu vi que tava tudo torto realmente, né? Porque o bracket, que é essa pecinha, ela vai no meio do dente. Então, se tá no meio, ele realmente vai ficando mais
dar essa impressão. Mas felizmente hoje existem muitas alternativas. Então tem aquelas plaquinhas que são alinhadores invisíveis que você tira para comer, tem os aparelhos autoligáveis que não vão com a borrachinha, que faz mais velocidade no tratamento. Então eu falo, a alternativa tem várias, o que precisa é fazer a avaliação e ver a melhor para o seu caso. Gente, que legal. Provavelmente, futuramente eu vou também querer, porque a Aurora gosta de muitas novidades. Você de casa sabe, já tive cabelão aqui, já tive cortar cabelo, né? A Aurora gosta de experimentar essas coisas. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada a você pela oportunidade, Aurora. Foi muito legal. Deixa uma mensagem para o pessoal de casa. Cuide de você, né? Estamos à disposição para poder te atender, acolher, proporcionar uma experiência além do sorriso na Odonto High. Ai, que bom. Gente, fique aí, não saia daí que o programa já volta. Programa Maravilha de Mulher está de volta e hoje nós já recebemos a doutora Cristina, uma empreendedora da Odonto High. Agora nós vamos receber a Thelma Santos, que é fundadora da marca Raiz Latina, uma marca para cabelo, né, Thelma? Isso, tudo bem? Obrigada, Aurora, Seja por me bem-vinda, receber viu? aqui. Ai, que delícia! É um prazer vir conhecer o espaço, falar com você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A Thelma estava aqui nos bastidores contando para mim sobre a marca. Eu já fiquei encantada com a história, né, Thelma? 20 anos esse ano. 21 anos. O ano passado, 2000, surgimos em 2000, numa época que eu acho que foi revolucionária e que a gente começou a aprender mais a entender o mundo. Eu acredito que nessa fase de 2000, já estávamos trabalhando fazia alguns anos com cosmética capilar, do segmento dos salões de beleza, que aí é um foco onde a gente sempre deu, né, para esse mercado. Entendemos a necessidade desse mercado e posso dizer que eu acho que todas as pessoas deveriam entender que o cabeleireiro entende do fio do cabelo. Sim. E ele sabe indicar o melhor produto que resolve ou soluciona o problema do fio de cabelos. E Thelma, você empreende junto com o seu esposo, é isso? Isso. Como que nasceu a Raiz Latina? Então, nessa época, quando a gente já estava trabalhando com a Raiz, com uma marca de cosmética no mercado profissional, surgiu uma oportunidade, porque a gente sabia que essa marca ia para o mercado de varejo. E nós tínhamos todos os clientes do salão de beleza, né? E aproveitamos para criar nossa linha de cosmética. Quando a gente começa a entender um pouco da cosmética, qual é a necessidade do fio do cabelo, qual a necessidade do couro cabeludo, que fez com que a gente fizesse o diferencial. Porque nesse momento de 2000, ainda tinha muito receio de produtos nacionais. Os produtos nacionais não eram bem quistos, não eram bem reconhecidos, e eu acredito que a gente tem uma boa matéria-prima, nós temos um bom ativo nacional brasileiro e que a gente precisa respeitar, valorizar, a gente precisa entender mais, né? Esse é o nosso legado, eu acredito. Que o país que desenvolve muito produtos ativos e que a gente tem que dar um respeito maior. Eu tive na Feira de Bolonha 2 anos atrás, que o ano passado voltaria novamente, né? E esse ano a gente nem teve feiras mesmo. Então, nós tivemos uma oportunidade de ver o Brasil com tanta força em Bolonha, lá fora. A maior feira era em Bolonha, depois se tornou a da China. Então eu falo para você que tinha em todos os cantos ativos nacionais brasileiros, falando sobre a matéria-prima brasileira e o que o brasileiro cria, né, de produtos de qualidade. Então agora a gente já tem um novo patamar. E nessas épocas, quando a gente surgiu, lá em 2000, eu tive que discutir muito, eu tive que questionar muito. Eu falo, a gente tem que colocar, mesmo, né? Na minha empresa, inclusive, eu falo, a gente põe a bandeira nacional porque a gente tem que dar esse valor a nós. Nós temos que nos valorizar sempre, né? E eu sempre disse, eu acho que a gente tem coisas incríveis e falta só a gente aprender a gostar mais dele, né? E respeitar. Então nós criamos produtos exclusivos para
para as pessoas que tenham dificuldade no couro cabeludo e na fibra capilar. Então, eu trouxe alguns produtos de presente, ai, que né? delícia, já amei, né, gente? Eu tava falando até nesse programa mesmo, anteriormente, no segundo bloco, que eu amo experimentar coisas novas, né? Até Mega Hair eu já coloquei. Mas aí começou a cair meu cabelo. Eu tive que escorrer para tirar, né? Não é fácil cuidar. Sim. É como a gente colocar cílios, né? Não é fácil a gente manter. Exato. Porque se tem um dia corrido, aí você tem que estar junto com os profissionais cabeleireiros, exato, né? Fazendo manutenção, cuidando, porque depois ele tem cheiro, ele tem que secar. Então é uma dificuldade, exato, tremenda. Mas individual, quando você faz uma parceria com o cabeleireiro, fica mais leve. Fica, acredite, mais leve, com certeza, com certeza. E aí eu queria, Thelma, que você explicasse pra gente, porque eu mesma não sabia que precisa começar a lavar o cabelo por detrás. É isso? Isso mesmo. Por que a gente tem mania de colocar, né, o shampoo na mão e colocar na parte de cima? Por quê? Porque tudo vai para a parte de cima. Você joga a água, cai aquecida na parte de cima, o sol, poeira, a mão, então tudo vai para a parte de cima do seu couro cabeludo. E aí ele fica mais fragilizado. Então, para você lavar o couro cabeludo e sim ter aquela sensação em casa, como se estivesse no salão de beleza, você tem que pegar o shampoo, colocar uma gotinha, mexer as mãos, movimentar ela para ela espalhar bem. Aí a mão de esquerda vem pro lado direito. Você tem que lavar o lado direito. Aí você não machuca e você consegue fazer a eliminação da gordura, eliminação do excesso de oleosidade, né? Então você começa limpando o couro cabeludo. E aí a mão direita, na mão esquerda, você faz esse mesmo movimento. Quando você já tem a espuma, você leva pra cima. Aí você vai ter a sensação de limpeza. Porque senão você joga aqui em cima, aí fica aquela espuma, aí se sente sujo, porque não limpou a parte que tinha necessidade maior. Por isso que a gente conversava. E aí usa mais vezes, né? Exatamente, quando a gente conversava aqui antes, a sensação de lavar o cabelo no salão, né, é muito mais gostosa. Por quê? Porque o profissional, ele entende todas as técnicas de lavagem, né? Exato, exato. Então dá pra você ter também essa lavagem em casa. E não precisa ficar esfregando os fios do cabelo, porque automaticamente a espuma vai e elimina o excesso de sujeira. Então lavar é o couro cabeludo. É o couro cabeludo. Quando cai a espuma, ele já sai o excesso. Você só dá uma espremida para sair todo a espuminha e a sujeira residual do fio do cabelo. Porque muitas vezes a gente fica esfregando o fio do cabelo e aí você fica fracionando um com o outro e aí começa a quebrar as cutículas, então não é interessante. Aí o nosso produto, ele tem o número, o Step 1, para facilitar na hora do e chuveiro. Essa coisa de que tem que passar 2 vezes o shampoo é mito ou é verdade? Se você sente a necessidade, depois que você eliminou a sujeira, que você sentiu aquela limpeza, não é necessário 2 vezes. Então depende do produto que você está usando. Porque quanto mais você passa, mais você prejudica a fibra capilar. Porque o fio do cabelo, ele começa a ficar embaraçado e ficar exposto. Ele é como se fosse uma samambaia. Então, cada vez que ele, né, junta a samambaia, na hora que você puxa, ele sai uma folhinha, né? Sim. Então, é exatamente isso quando acontece, quando quebra os fios. Se estiver fragilizado, é a hora que você não sente que vai cair. É no segundo passo que ele vai começar a cair. Que é onde você fecha a cutícula e aí o fio que quebrou cai. Cai, então. Eu tô então, com não esse é problema em casa. Não é com meu cabelo tá caindo bastante. O marido até reclama, né? Que o piso é claro. Daí fica os fios de cabelo no chão. Daí o marido fica, olha, mas como seu cabelo tá caindo, né? É, a proteção. Eu falo muitas vezes que vem interno, né? A gente tem que também se adequar. E tem fases da vida que o cabelo, ele cai mais. E tem fase da vida e época do ano, como a árvore, tudo cai. Graças a Deus que não cai no mesmo tempo. Então, todos os dias cai um pouquinho. Mas tem uma época que agora começa o outono, tem muito mais queda. Então, é o momento de cuidar do couro cabeludo. Se cai flor, cai folha, vai cair fio do cabelo também com mais rapidez. Então, a gente usa água quente, a gente começa a tomar menos banho, aí quando toma banho, aí vem aquele calorzão, e aí o cabelo começa a se soltar da raiz, tá bom? Sim.
E aí agora vem o passo 2. Passo 2, ele é o condicionador. Tem 2 aqui de passo 2, né? Eu sempre digo o seguinte, o Brasil aprendeu, e com a televisão, com o marketing, que a gente tinha que usar o shampoo e o condicionador. Isso. Mas, na verdade, condicionador só condiciona. O que faz? Solta o cabelo. Depois que ele começa a soltar, secar, ele começa a abrir as cutículas, se você tiver muitas pontas abertas. Então, é muito interessante você usar sempre o leave-in. Mas se você, por exemplo, está bem desidratado o cabelo, o mais interessante é usar a máscara, que também é o número 2. E aí, por ser número 2, é um ou outro, né? Tem muitas pessoas que estão com o cabelo tão desidratado, que ele acaba amarrando, né, travando os dedos, aí se na hora que você puxar, quando você lava com shampoo, ele tá muito amarrado, né, muito emaranhado. Aí você passa o condicionador para ele soltar mais fácil, para você passar a máscara. Entendi. E tem a rentabilidade. Porque não você passa muito mais máscara e tem mais tempo de hidratação, você vai ficar sentindo aquela sensação, tá faltando alguma coisa ainda. Certo. Então você pode usar os dois sim. Em casos necessariamente, aí é você que vai ter que saber como está o grau da desidratação do seu cabelo. Porque se for uma pessoa que tem cabelo extremamente fininho e só com finalizador, sem enxágue, ele já resolveria o problema. Então ele não precisa nem do shampoo e nem da máscara. Thelma, você falando e eu aqui pensando a importância do profissional de cabelo para poder te indicar os produtos corretos, né? Porque se você tá lá simplesmente no mercado, numa perfumaria e vai comprar, você tem essas dúvidas, né? Eu falo que todos os cabelos são ressecados. Se alguém me chegar aqui, cabelo comprido, e dizer que não tá ressecado as pontas, eu acho meio esquisito, porque todas as pessoas vão falar, eu tenho pontas ressecadas. Então, quando ela enxerga na perfumaria, na cosmética, ela vai direto para o produto ressecado. Mas ela não entende a necessidade desse ressecamento. Então a gente sempre diz o seguinte, qual é o tipo de ressecamento que está tendo no seu cabelo? Qual é a dificuldade que o seu cabelo está tendo que a gente precisa repor? Porque esses produtos, eles repõem a necessidade diária do fio do cabelo que está perdido. Então o organismo, ele absorve já bastante nutriente, a gente tem deficiência de vitamina A, vitamina E, B12, enfim, né, vários nutrientes. A mesma coisa acontece com o fio do cabelo. Se você não for bem alimentado, seu cabelo também vai nascer com falta de algum nutriente. Então você tem que fazer uma reposição. E aí o seu cabelo foi, depois que ele nasce, se você puxar, se você querer coisa, não dói, porque ele é uma célula morta. Mas ao mesmo tempo ele tem flexibilidade. Se você desidrata esse produto que é o cabelo, que é a fibra, ele acaba acontecendo o quê? Você perdendo essa característica bonita dele, que é brilhoso, que é sedoso. Porque quando a gente está apaixonado pelo cabelo, a gente fica passando a mão no cabelo, a gente põe no rosto, sente o cheiro, né? É uma coisa, porque ele absorve perfume. Você passa o seu perfume, o cabelo absorve muito fácil esse cheirinho, né? É verdade. Então, o que falta no cabelo é entendimento. Se eu estou precisando de um nutriente, se eu estou precisando de uma umectação, se eu estou precisando de um aminoácido, o que está faltando na minha fibra capilar? Às vezes as pessoas colocam produtos, eu preciso pôr óleo de coco, mas não era o óleo de coco, talvez a água de coco funcionaria. O óleo de coco é muito pesado para alguns tipos de cabelo, mas a água de coco não é uma hidratante? Parece que é a mesma coisa, mas não é. São produtos diferentes. Que legal, muito bacana, Thelma. Nós vamos para o intervalo, Thelma, e a gente já volta para você continuar dando essa aula sobre cabelo, que é algo que eu não domino. Estou aqui, olha, boca aberta. Não saia daí, fique aí, que nós já voltamos. Maravilha de Mulher está de volta e eu aqui encantada, essa é a palavra, Thelma. Estou encantada com a estrutura da sua empresa. Eu já ouvi falar da Raiz Latina, mas eu não conhecia, né? Não conhecia a história, não te conhecia. E eu acredito que também muita gente que está em casa não conhece, já viu algum banner em algum salão de beleza sobre a Raiz Latina, mas não conhecia essa história. Eu queria que você falasse um pouquinho, sabe,
da empresa, da fábrica que está por vir, dos projetos, né, que encanta as pessoas. Eu falo que parece que eu me envolvi tanto com a parte profissional que eu esqueci que as pessoas que consomem o produto, né? E a gente não faz essa propaganda para todas as outras pessoas que estão consumindo o nosso produto. E nós sempre nos envolvemos com os profissionais cabeleireiros porque a gente sabe que todos têm dificuldade. Então a gente sempre está educando, sempre está ensinando, sempre está demonstrando. Nós fazemos sempre parceria com empresas para, né, mostrar o trabalho, leva um profissional junto para mostrar esse diferencial. Mas para fazer um crescimento a gente sempre precisa se divulgar e mostrar e falar um pouquinho mais de nós. Exato. Como empresa. Então a Raiz Latina, quando a gente lança em 2000, nós estamos em 2021, criamos essa perspectiva de entendimento de cosmética, aonde vai, o que vai fazer, mas a gente nunca deixou isso tomar conta do mercado que todo mundo estava entrando, que era e-commerce, que ia direto para o varejo. Então, esse foi uma nossa deficiência, porque a gente não se propagava. Uhum. A nossa propaganda, inclusive, é meio que, como se diz, mais suave, né? A gente não faz mídias muito pagas. Mas eu agradeço essa oportunidade da gente poder falar um pouquinho mais da marca. Mostrar que nós somos nacional, que nós somos de São José e que nós usamos ativos, inclusive, da região. O folha de mandioca a gente extrai aqui e leva para São Paulo para produzir os nossos produtos. Nós criamos uma linha chamada Tamanu das nossas sementes de reflorestamento. E a empresa, agora como indústria, nós temos essa necessidade de criar novos produtos e criar novas parcerias. Então a gente vai poder trabalhar para outros, né? Terceirizando, criando cosméticas, criando material de marketing, propaganda, quando precisar, dentro da parte de cosmética nossa. E também essa área de perfumaria, né? De ambiente. A gente tem eu me formei o ano passado com a Renata Ascar, que deu uma apresentação para a gente ser sommelier da perfumaria. Então eu tenho essa habilidade e esse conhecimento. Para que área, o que faz, qual é o sentido. Então a gente a trabalhar essa parte de experiência, né, de perfume. E fora criar novos produtos como o dermo, como higiene íntima. E as pessoas que queiram também terceirizar, a gente também vai poder criar marcas para outras pessoas. E a caminho, né? Já tem. Não saiu por quê? Se a Anvisa não liberou as nossas vacinas ainda, não está liberando ainda as indústrias, mas já está montada, já estamos já com todas as normas, está toda organizada, já tem a nossa formação. E vai ser aguardando. Em São José mesmo. São José, no Chakras Reunidas. Agora, veja bem a oportunidade de trabalho, né? Sim. Para muitas pessoas, então assim, é um crescimento. Porque não cresce a Thelma, não cresce a Raiz Latina, mas cresce São José dos Campos, né? Exato. Quantas mulheres vão poder trabalhar, homens também, inclusive, né? Na própria fábrica, né? Exato, e a gente tem ainda um poder de expansão, que esse é o nosso desejo assim que começa a trabalhar. Eu digo que a gente tem um orgulho de muitas marcas, né? Igual a Mary Kay, né? Que foi formada e criou, e olha essa vastidão aí no mundo afora, o legado, né, que ela deixou. L'Oréal é uma das primeiras marcas mundiais no mundo francês, que me orgulhou, que eu fui ganhar um prêmio. Quando ganhei um prêmio na França, eu me orgulhei demais. Falei, tô ganhando um prêmio aqui na casa da L'Oréal, né? Então eu me senti muito orgulhosa, porque você ser reconhecido, ver que seu trabalho está sendo bem feito, né? E as pessoas estão reconhecendo, vale muito a pena. E a gente sempre quis fazer sempre o melhor. Porque sempre fazendo melhor já tem as suas dificuldades. Então, para uma cadeia de uma empresa de cosmética como a nossa marca, a Raiz Latina, ela precisa de muita mão de obra. Dentro da parte financeira, compras, eventos que precisa de fora, brindes que precisa de coisas de fora, vender, quem vende, né? Os vendedores, os cabeleireiros, as pessoas que vão fazer. Então tem muita coisa envolvida. Às vezes quando as pessoas perguntam, eu falo, quantas pessoas envolvidas? É muita gente engajada. Porque a gente não é uma coisa só. Eu falo que... E aí eu aprendi a entender também, uma amiga
amiga querida Sâmia Tarja, que a gente tem que deixar esse legado já estudado, trabalhado e repassando bastão, porque quando se torna uma marca, a marca não é sua, a marca é de todos, né? A marca é regional, é de São José dos Campos. Então a gente tem um orgulho muito grande com isso. Imagine, né, Thelma, eu sou professora de história, tá? Por isso Ai, que eu sempre estou, né, mostrando um pouco dessas questões históricas. Se você pega, por exemplo, lá, você citou a Mary Kay, né? A senhora Mary Kay. Hoje as pessoas vão em Dallas, visitam Dallas, o museu de Dallas, né? O museu da própria senhora Mary Kay, a casa que ela morou. E a gente também tem que trazer isso para nossa realidade de São José dos Campos, né? Exato. Quando passar 100 anos, né? As pessoas vão querer saber quem foi Thelma Santos, né? Como que surgiu o museu da raiz latina, toda a história. E é importante que as pessoas, principalmente os joseenses, se apropriem de uma marca que é uma marca local. É meu sonho, eu falo isso que até quando eu passava no sul e via assim a Tramontina, e aqui está a Tramontina, eu falei, eu vou fazer isso aqui em São José. Exato. Precisamos fazer isso, mostrar que a gente tem algo fincado aqui, né? Mostrando que esse legado é nosso. E meu marido, ia falar isso agora. O meu marido é argentino, por isso que é raiz latina. Essa mistura. Veja bem, em 2000, quando meu marido veio, ele veio 2 anos antes, então, quando ele chegou no Brasil, o Brasil não gostava muito de argentinos, né? Pelo futebol a gente entende muito como funciona isso, mas tinha uma dificuldade muito grande. Mas quando eu vou viver com meu marido, o argentino, eu começo a entender a cultura que é o argentino, que é aquela garra, que é aquele jeito de ser. O argentino é o contrário do brasileiro. Ele compra tudo que é da região dele, do bairro dele, da cidade dele. E eu falei, é muito minha característica. Sim. Eu sou bairrista, eu sou satelense, eu adoro meu bairro. Eu amo a minha cidade, São José. Eu sou apaixonado pelo meu estado, que eu acho que o meu estado é incrível, que domina muita coisa no meu país. Mas eu sou encantado com o meu país, que dá para viajar para muitos lugares com muita coisas diferentes, com culturas diferentes, com miscigenações incríveis. Eu sempre fui fazer um trabalho de marketing, falando, se não for da minha região, se não for do meu país, eu não faço. Então, era muito sangue. E aí a raiz latina de árvore veio voltada mesmo para essa origem nossa. Mas a gente, olhando bem para uma árvore, a gente vai entender as diferenças. Com chuva, a gente entende melhor ainda. Porque uma árvore, quando ela está com uma raiz cresce muito rápido, e ela tem uma raiz muito superficial, ela cai e tomba. Então, quando ela tem um pino muito comprido e tem uma expansão de raiz mais larga, difícil você tombar essa árvore. Tudo na vida tem um desafio. Você tem que plantar a sementinha e fazer com que ela cresça. Não é fácil. Os desafios são muito grandes sempre. Todas as vezes a gente vai ter desafios. Mas o importante é a gente superar os desafios. Sim. E isso que a gente fez. Então a gente aprendeu com essas mudanças, né? Com essas relações. E hoje, com o mundo globalizado, isso é questão da gente falar, olha como faz diferença quando a gente troca a informação e quando a gente aprende com o outro sem julgar. Sim. Aprender. Eu acho que isso é fundamental. Sou rotariana, então eu falo para você que eu entrei no Rotary porque eu acho que a gente tem que dividir, entregar, né? Sim. Ajudar o próximo. Esse terceiro setor, por que existe? Porque sempre tem alguma coisa que falta. A gente tem uma evolução, cada família tem uma evolução. E às vezes falta alguma informação. E é isso que a gente precisa apoiar. Exato. Às vezes não é com dinheiro, às vezes é com apoio, às vezes, né, a pessoa precisa de algo a mais. É isso que a gente faz dentro do Rotary. Eu sou Mulheres do Brasil também, com Luísa Trajano. Eu acredito que não sou, como se diz, feminista, né? Mas eu sou uma mulher que entende que todas as outras mulheres juntas vão fazer a diferença para a gente melhorar esse país. Então, significa que quando a gente tem força, a gente gera um engajamento, a gente atrai mulheres, homens, filhos, e não importa, não é
uma classe, mas é o que fez a diferença, é o como fez tudo isso. Então, e é uma mulher guerreira, né? Sim, também Então, gosto muito. Então, eu acredito, assim, que eu aprendi muito. E eu acho que esses desafios, a gente vai mostrando a nossa origem, a nossa qualidade, isso, né? Isso mesmo. Tenho certeza que Raiz Latina vai deixar esse legado, né? E conta aí pro pessoal de casa, quem não conhece, onde que encontra os produtos? Sempre nos salões de beleza, porque o nosso mercado de Raiz Latina é no salão de beleza. Os produtos de varejo, a gente também tem uma linha chamada 365 Cosmetic, que o Cosmetic é iugoslavo. Meu marido tem descendência iugoslava e ele acabou colocando Cosmetic em iugoslavo. E você encontra no mercado de perfumaria, quitanda, mercearia, farmácia. Aí você encontra nossos produtos. Mas se você precisar falar conosco e não está encontrando, nós temos o site da raizlatina.com.br e a gente tem lojas também de e-commerce. Qualquer coisa a gente está à disposição. E todas as meninas estão atendendo e mostrando aonde encontrar mais rápido um salão mais perto de você. Que eu acho que esse é o fundamento nosso. A gente não tem interesse em vender pelo e-commerce. Por quê? Ah, mas hoje o mercado está no e-commerce. Mas o mais gostoso de tudo é quando você faz uma boa avaliação dentro do salão. Você encontra o produto certo. E aí, na época, de repente, você já mudou, você já começou a usar coisas diferentes. Precisam de produtos diferentes. Sim. Não é o cabelo que precisa, né? É o que você está passando para aquele momento, precisa de algo a mais. Sim. Então, um bom cabeleireiro, e olha, é mais barato que uma consulta, né? Com certeza. Eu quero te agradecer, viu? É um prazer te receber aqui no programa Maravilha de Mulher. Ai, é uma sensação maravilhosa. Gratidão, Arara, por essa oportunidade, por estar nesse programa incrível. Que o nome já diz tudo, Maravilha de Mulheres. Chegamos ao final, mas você de casa pode acompanhar toda a programação da Fink TV. Até mais!